Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Estou aqui com vocês mais uma semana. Sou o Dr. Gleidson Arouca. Venho fazendo aí o programa Seu Sorriso ao longo já da essa é a 7ª temporada. Vocês que vêm me acompanhando, que gostam do programa, que se interessam em aprender um pouco sobre cuidados de higiene bucal, sobre beleza do sorriso, pode participar do programa, pode ser através do telefone 25225703 ou pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com. A cada semana a gente traz uma história nova aí, um caso diferente, um assunto novo, e você vai interagindo. Foi dessa maneira que nós conseguimos chegar a essas 7 temporadas do programa. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, quer participar, tá? Entre em contato, manda aí a sua pergunta, faça aí a sua sugestão, que dessa forma a gente vai interagindo e os assuntos vão ficando mais interessantes para vocês. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem um programa Seu Sorriso novo. E ao longo da semana tem as reprises. O importante é que você acompanhe o programa pelo menos uma vez por semana, porque toda semana tem um caso diferente. A gente fala muito hoje em dia em trabalhar com prevenção. O programa de hoje vai falar bastante disso. É o estágio atual da nossa profissão. A odontologia hoje é baseada em cima de prevenção, lógico que sem deixar as partes restauradoras de trás. É importante devolver ao dente a função que foi perdida, devolver dentes que foram perdidos, aquela arcada, mas a parte da prevenção hoje é onde a gente trabalha mais fortemente para que no futuro isso aí dê frutos e as novas gerações cheguem à fase adulta sem grandes problemas dentários ou de preferência sem nenhum problema dentário. E isso aí funciona muito bem desde que tenham bastante informações. E essas informações para os seus filhos, para as suas crianças, elas vão ser passadas principalmente por vocês. Então é importante que vocês absorvam essas informações e que passem essas informações para as suas crianças. Muito mais do que as informações, vocês precisam passar também bons exemplos para essas crianças. Então, aquela criancinha, aquele menininho, aquela menininha que está crescendo, pequenininho lá, 2, 3 anos, começa a entender um pouco do mundo, e a gente força, fala de escovação, fala que tem que escovar os dentes, tem que limpar os dentinhos. Eles vão seguir isso aí muito bem, desde que vocês façam isso também, que façam à frente das suas crianças, escovem os dentes deles, mas escovem também os de vocês, tornem essa situação, esse momento, uma prática de interação entre você, o seu filho, sua filha. Ele vai participar, vai brincar com a escova, vai ver o pai ou a mãe escovando os dentes. Aquilo ali é um exemplo, é um espelho, não tem exemplo maior do que o pai, do que uma mãe. Então, dessa forma, ele se identifica com aquele movimento, ele se identifica com aquela ação e ele passa a querer repetir o que o adulto faz. A criança repete muito das coisas que a gente faz. Então, quando eu falo que as informações são importantes para que vocês passem para os seus filhos, mas muito mais importante são as suas ações, os seus exemplos. Quando a gente está falando aqui de escovação de criança, comecei falando nesse bloco de cara sobre esse assunto, porque isso é um assunto muito recorrente no consultório, ou até fora, sempre que você está em contato com alguém que tem uma criança pequena, e eles começam a relatar as dificuldades que tem para fazer essa escovação, como que tem que escovar. Uma criança que já é um pouco maior, que eles já não escovam mais, a criança reclama que a criança não está escovando direito, chega com uma criança dessa no consultório, e fala, ele não está limpando os dentes direito, como que tem que ser essa escovação, como que funciona? Então, um primeiro ponto que é muito importante para que os pais entendam é que a criança precisa sim começar a desenvolver o seu movimento de escovação, começar a fazer essa limpeza com a própria escovinha deles, mas eles não têm capacidade motora para fazer todo o movimento correto, para remover toda aquela placa, para fazer uma higiene oral bem feita. Então eles dependem de um adulto, dependem muito aí do pai, da mãe, fazer esse movimento para eles. Então como funcionaria a escovação dessa criança? Você está escovando seus dentes, deixa que a criança brinque ela também, que tente escovar, então ela está ao lado, vocês estão escovando os dentes juntos. Quando o adulto termina, que já fez a sua limpeza, o adulto vai para a criança e vai fazer a escovação completa ali, vai terminar aquela escovação ou vai limpar direito os dentes dessa criança. Então, um adulto precisa supervisionar uma criança até que essa criança esteja bem maior. E quando eu falo bem maior, é acima de 6 anos, 6, 7, 8 anos. Ainda é importante que tenha um adulto que ajude na escovação, que cheque aquela escovação, que dê uma olhada e que faça esses movimentos. Porque mesmo ele já estando acostumado, mesmo que nós
Sabemos que uma criança aí de hoje de 6, 7 anos consegue fazer coisas, vamos botar assim, fantásticas com tudo, né, em que ele se propõe a fazer, mas a escovação ainda tem um pouco de dificuldade, a destreza ainda não está completamente pronta. Então o adulto precisa, além de supervisionar, precisa escovar também o dente dessas crianças, para que não aconteçam, né, os problemas da doença cárie, da doença periodontal nessa criança, que vai levar esses problemas para a adolescência, que vai levar esses problemas para, né, a fase adulta da vida, e depois, quando já estiver bem mais velho, sofrendo as consequências de uma infância em que os dentes foram mal cuidados. Tem um videozinho que eu trouxe para vocês observarem, que é muito bacana para as crianças acompanharem. É um vídeo da Colgate que não é difícil de encontrar, você tem isso aí na internet, né, no YouTube, então é bem fácil. Se você quiser mostrar, né, isso aí depois para o seu filho, para sua filha, não tem dificuldade de achar. Mas chame eles para a sala agora, né, vamos dar uma olhada nesse vídeo que mostra uma criança explicando para as crianças de uma forma bem lúdica como é feita a escovação dos seus dentes. Dá uma olhada. Quer me ajudar a capturar monstrinhos invisíveis? Você sabe, aqueles pequenos germes que se escondem em sua boca, que destroem seu sorriso? Eles são muito pequenos para se ver, então temos que usar a imaginação. Ao trabalho. Primeiro, pegue uma escova com cerdas macias, essas são as melhores. Depois, creme dental com flúor. O flúor deixa seus dentes mais fortes e ajuda a protegê-los dos monstrinhos. Você viu o flúor em seu creme dental? Bom, agora coloque um pouco em sua escova, com o tamanho de uma ervilha. Segure sua escova de forma a apontar para o espaço entre seus dentes e sua gengiva. Os monstrinhos se escondem lá. Agora, comece a escovar em pequenos círculos sobre cada dente. Eu vou do lado esquerdo da minha boca para o direito. Dessa forma, eu nunca esqueço quais dentes eu já escovei. Escove as partes de cima, os lados, a frente e o fundo. Os monstrinhos invisíveis pensam que você não vai encontrá-los lá no fundo. Eles estão muito errados. Leva 2 minutos para mandar todos os monstrinhos embora. Eu costumo passar o tempo cantando uma música. Fica engraçado com a escova na boca. Quando terminar a escovação, não engula. Mande todos os monstrinhos pelo ralo. Estarei de volta depois do almoço e à noite, monstrinhos invisíveis. Nosso sorriso está a salvo agora. Mas temos que voltar 3 vezes por dia para capturar novos monstrinhos. Para uma limpeza extra, peça seus pais para ajudar com o fio dental. E claro, certifique-se de ir ao dentista 2 vezes por ano. Até a próxima vez! É dessa forma, né, que a gente vai despertando o interesse da criança. Então ali é uma maneira lúdica, uma maneira bem interessante, bem infantil de encarar os problemas bucais, de ensinar como são feitos esses movimentos, de ensinar como é feita essa limpeza, da importância da limpeza, das consequências que a falta da limpeza traria. Então assim, a gente já vai colocando na cabecinha das nossas crianças que eles precisam sim ter boa higiene oral, né? Que é parte dos seus cuidados com o seu corpo durante o dia, né? Ele sabe que ele tem que escovar os dentes, ele sabe que ele tem que tomar banho, ele sabe que ele tem que lavar a mãozinha antes de comer, antes de beber alguma coisa, né? Então ele vai aprendendo essas informações, né? Ele vai criando uma base de informações e aquilo ali viram ações. E depois de um tempo, ele não consegue viver sem esses hábitos que ele desenvolveu. Tá? Dessa forma, a gente vai trabalhar a prevenção com as crianças, né? Vocês vão trabalhar principalmente, o pai e a mãe, e essas crianças, quando estiverem mais velhas e quando forem adultos, vão agradecer bastante a vocês, porque a prevenção vai funcionar e eles vão chegar, eu não tenho dúvida disso, eles vão chegar à fase adulta ou adolescência sem ter uma lesão por cárie nesses dentes, porque isso hoje acontece bastante, acontece muito. Não precisa perder dentes, não precisa ter doença cárie, não precisa ter doença periodontal, é só trabalhar bem a prevenção, tá legal? No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre a motivação. Por que os adultos às vezes têm dificuldade de trabalhar a prevenção, tá? Então não saiam daí que o próximo bloco do programa Seu Sorriso chega rapidinho.
Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vou lembrar mais uma vez que o programa inédito é segunda-feira, 8h30 da noite. Então, durante a semana tem as reprises, toda segunda tem um programa novo, um assunto novo, alguma coisa nova sendo apresentada para vocês. Muitas das vezes assunto que já foi falado, mas que são muito importantes, que vocês precisam relembrar, né? E a gente bate nessas teclas até que fique bem gravado, até que isso aí, né, faça parte do dia a dia de vocês, até que vocês despertem para que a odontologia de hoje trabalha bastante com prevenção, que tem boas soluções, tanto na parte preventiva quanto na parte restauradora. Então é assim que o programa vai andando, é dessa maneira que a gente chega esse ano à 7ª temporada do programa Seu Sorriso. Estava falando no bloco passado sobre prevenção, sobre escovação em crianças, né? E a gente fala em prevenção em crianças porque é como se estivesse começando, né, uma telazinha em branco. A criança é muito novinha, não tem as lesões por cara que os adultos já têm, então a prevenção, né, ali eles não têm, aliás, nem vícios, né, que adultos já têm de higiene. É muito mais difícil de você conseguir incorporar um hábito em um adulto do que em uma criança, mas os adultos também precisam incorporar esses hábitos de higiene oral. Tá? Isso aí é muito importante, porque nós não precisamos perder dentes. Quando eu falei no outro bloco que as crianças não precisam perder dentinhos, não precisam ter cárie, os adultos também têm que parar, né? Tem que trabalhar bastante com a prevenção para parar de ter lesões, para parar de ter doença periodontal, parar de perder dentes, tá? E a prevenção vai funcionar muito bem. Só que, para tudo na vida, a gente precisa, né, de uma motivação, quer dizer, daquele combustível, daquilo que vai fazer com que a sua intenção vire uma ação propriamente dita. Você precisa ter o conhecimento e ter um impulso, alguma coisa que te mova a fazer, a praticar aquele conhecimento, né? Então você precisa de uma motivação para botar esse trabalho preventivo para frente. E basicamente, né, na odontologia ou no meu modo de ver, eu acho que nós teríamos 4 pontos que são importantes e que geram esse tipo de motivação, né? O porquê você faria um trabalho preventivo. Então, o primeiro deles, né, aquelas pessoas que se preocupam muito com a beleza, né? Então, tem pessoas que são altamente preocupadas com a beleza, com a estética, né? Bronzeamentos, academia, eles têm um culto ao corpo, né? E dessa forma, o trabalho preventivo vai funcionar, né? Ele vai ter como motivação essa beleza do sorriso. Por quê? Você fez um tratamento, né? E aí dali para frente seu dentista te orientou, falou, você tem que fazer um trabalho de prevenção, você vai usar a escova, o fio dessa maneira, vai retornar ao consultório. Se você se preocupa, né, com a beleza, você vai fazer esse trabalho de prevenção porque você vai evitar problemas. Você não vai ter dentes cariados, você não vai ter dentes quebrados, gengiva sangrando, dentes amolecidos, com tártaro. Então, para aqueles que se preocupam, né, com a beleza, para aqueles que têm esse culto, né, ao corpo, e que querem manter o seu sorriso bonito, a prevenção é um trabalho muito importante, porque você vai dessa forma manter seus dentes saudáveis e, mantendo os dentes saudáveis, vai manter os seus dentes bonitos. É uma motivação, né? Então, para você que quer ter dentes bonitos, que quer ter sorriso bonito, que quer ter um rosto bonito, porque o sorriso faz parte, né, de um belo rosto, não adianta um belo rosto, um belo corpo, né, um físico bem trabalhado, com um sorriso mal cuidado, dentes cariados, dentes quebrados, gengiva inflamada, gengiva inchada, vai estragar o conjunto. Então, para você que preza bastante pela beleza, tá aí uma motivação que você precisava para trabalhar muito com a prevenção, para procurar o seu dentista. O segundo ponto,
que gera essa ação, esse combustível para que você vá ao seu dentista, para que você trabalhe com a prevenção, são aquelas pessoas que são muito preocupadas, lógico, com a saúde propriamente dita. Eu já falei várias vezes que a gente usa a palavra saúde bucal, saúde oral, mas isso não existe, né, de uma maneira prática, porque saúde é um corpo, a boca não está separada do corpo. Então se você tem, né, todo um corpo bem cuidado, mas tem uma boca que está doente, você não tem saúde, né, você está doente também. Então, para você que se preocupa com a saúde, de uma maneira geral, né, saiba que as doenças bucais, elas estão ligadas a todo um organismo, porque a boca faz parte desse organismo, né, então afeta, e a gente já sabe isso aí, né, há um bom tempo, afeta, né, a coração, articulações. Você tem aí, no caso das doenças periodontais, que são ligadas ao aumento do índice de AVC, né, de parto prematuro. Então, tem uma série de fatores, de situações que às vezes para vocês não estão relacionadas à boca, mas que tem ligação. Por quê? Porque boca e corpo está tudo junto, né? Então saúde é saúde. Se você estiver doente da boca, você está doente do corpo todo. Então, para você que preza a saúde, vamos trabalhar bastante com a prevenção, porque é importante uma boca saudável para ter um corpo saudável, tá? Trabalhando com a prevenção, né, você sem dúvida vai evitar, né, e vai deixar de se preocupar bastante com uma série de pequenos fatores, de pequenas doenças que estariam ligados à saúde da sua boca. Outro ponto é para quem reclama, né, e para quem preza muito, ou de repente diz que tem pouco tempo para ir ao dentista. Então você que às vezes tem uma vida muito corrida, e hoje em dia isso acontece, isso é muito comum, né? Se reparam que as pessoas são muito agitadas, as pessoas, né, têm um tempo muito contado, está todo mundo sempre atrasado, pouco tempo para conversar, para interagir, e você vai botar, né, o dentista exatamente no caminho do seu tempo. Fala, poxa, eu não tenho tempo de ficar indo no consultório do dentista para fazer um tratamento de canal, para fazer uma coroa, para fazer um pino, para fazer implante, isso aí vai tomar muito meu tempo. Tá aí a solução, né? As consultas de prevenção, para você que cuida, né, bem em casa, que faz um trabalho preventivo bem feito em casa, geralmente são consultas de 30, 40 minutos. Tá? Se você estiver cuidando bastante, né, e estiver tendo sucesso nessa empreitada sua em casa com a limpeza dos seus dentes, vai fazer uma consulta ou duas por ano. De repente não é necessário mais do que isso, né? Então o tempo que tanto lhe faz falta, né, que você tanto precisa de tempo, você não vai desperdiçar o seu tempo tendo que ir ao consultório odontológico para cuidar de lesões que poderiam ter sido evitadas com a parte preventiva. Então tá aí uma motivação. Você que tem pouco tempo de ir ao dentista, mas que quer cuidar, trabalhe bastante com a prevenção. Busque as informações com o seu dentista e pratique em casa tudo aquilo que ele vai te passar. Dessa forma você vai gastar muito pouco tempo no consultório odontológico. Tá? Por último, e às vezes é aquela motivação que gera uma ação, né, mais efusiva, uma ação com mais empenho, né? Fala, eu vou limpar muito meu dente porque eu não quero gastar dinheiro. Então, né, se você não está disposto a ficar gastando muito dinheiro para recuperar os dentes, né, o estrago que foi feito pela doença cárie, por uma doença periodontal, tá aí a motivação que você precisava. Por quê? O trabalho preventivo, ele é muito mais barato, né? Não tem que comparar, porque muitas das vezes para recuperar uma situação, né, que foi gerada por doença cárie, doença periodontal, qualquer outra doença bucal, tá? Principalmente as doenças que são baseadas, né, que você consegue prevenir com uma boa limpeza, você tem que gastar, além de muito tempo, vai gastar muito mais dinheiro. Uma consulta de prevenção, ela é muito mais barata, muito. Por quê? Como eu acabei de falar agora, é uma consulta de 30 minutos, né? 1, 2 vezes ao ano. Então, se você for fazer as contas disso aí, diluído ao longo de um ano, você pagou muito pouquinho por mês para fazer aquele acompanhamento. Custo de materiais para você trabalhar com prevenção em casa é muito baixo também. Então, uma escova de dente simples, né? Cerdas macias, uma pasta, um tubinho de pasta de dente, fio dental e um pouco de dedicação. É assim, é isso que você precisa para prevenir. Então, para você que não está afim de ficar gastando dinheiro no dentista, né, todo mundo prefere gastar o dinheiro com lazer,
Ninguém gasta dinheiro no dentista, né, querendo, ele vai lá para resolver um problema. Só que se você trabalhar bem a prevenção, você vai evitar que esse problema apareça. E aí aquele dinheiro você vai gastar em alguma coisa que te dá mais prazer, você vai gastar no lazer, tá legal? Falando de prevenção, né, falando de métodos preventivos, falando de motivação para você basear a sua vida odontológica, vamos colocar assim, em prevenção, tá aí 4 pontos que servem de motivação para você. Beleza, saúde, tempo e dinheiro. Então não tem desculpa para não trabalhar na prevenção. Né? De uma maneira ou de outra você vai ver que ela vale a pena, tá bom? No próximo bloco vamos continuar falando um pouquinho mais sobre prevenção. Eu volto já. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vamos continuar falando de prevenção, mas dessa vez agora, vamos falar um pouquinho, né, da mudança da visão, né, do porquê a prevenção funciona e como funcionava antes a odontologia, que era baseada em tapar os buraquinhos, né, uma odontologia restauradora, e que infelizmente hoje a gente ainda vive bastante disso. Né? Quer dizer, esse tópico, esse ponto apareceu, né, por uma pergunta que surgiu pela internet, pelo e-mail, em que a pessoa dizia o seguinte, né, por que eu continuo tendo cárie se eu estou sempre indo ao dentista? Olha só que interessante. Né? Até pouco tempo atrás, né, a pessoa achava que se ela fosse ao dentista, ela resolveria os problemas que ela tinha. Por quê? Porque a odontologia trabalhava baseado em cobrir as lesões. Você tinha um dente que tinha uma lesão por cárie, o dentista removia aquela lesão e tapava aquele buraco com o material restaurador. Dessa forma, né, a ideia que se tinha era de que estaria resolvido. Aí a coisa evoluiu, né, a mudança aí na visão profissional, a gente percebe que aquilo ali era uma fase restauradora, tapando buracos e não resolvendo a causa do problema. Então você tem que atacar a causa, você tem que evitar que os buracos se formem, evitar que essas lesões por cárie apareçam e não ficar tapando, porque fazendo uma comparação, né, é a mesma coisa que você tem uma infecção, está com febre e vai ficar tomando só o remedinho para febre, enquanto aquela infecção continua gerando a febre. Quer dizer, o que deveria ser feito? Você tem que atacar a causa da infecção para que a febre não apareça mais. Então é o que a odontologia vem fazendo, né? Nós estamos trabalhando para atacar a causa dessas cavidades, desses buracos, e não mais ficar trabalhando em cima dos buracos. Lógico que precisam ser removidos, precisam ser restaurados, mas principalmente devem ser evitados. Aí a gente volta para essa pergunta: por que eu continuo tendo cárie mesmo indo ao dentista? Tá? Vamos lá. Primeiro, o seu dentista, né, o dentista que trabalha, ele vai fazer o trabalho restaurador dele, vai tentar identificar qual é o motivo do aparecimento dessas lesões, vai te passar esse motivo, vai te explicar, né, o possível causador dessas lesões e vai te explicar o que você deve fazer em casa para evitar essas lesões. E aí você vai embora. O dentista não tem o que fazer mais além do que ele fez. Recuperou o que estava destruído, né, te identificou a possível causa e te passou o caminho que você tem que seguir. Se ao longo, né, desse tempo, entre essa consulta e a próxima, você não cuidou em casa, né, se você não tomou os cuidados que ele te orientou, as lesões vão continuar aparecendo. Então você pode continuar indo ao dentista. Se você não fizer direito em casa, as lesões vão continuar aparecendo.
Tá? E isso hoje em dia tem mudado bastante, mas era muito comum, né, a pessoa chegar chateada no consultório e falar assim, eu vou sempre ao dentista, mas continuo tendo cárie, o dentista é ruim, o dentista é isso e aquilo, e não é nada disso. Né? A gente não pode fazer nada além do que consegue dentro do consultório. Tá? Muito da prevenção hoje, né, do trabalho para evitar essas doenças é baseado em informação. Então, depois que o dentista terminou o trabalho, ao longo desse tratamento, dessas consultas todas que foram feitas, ele te passou várias e várias informações, ele te explicou como deve ser feita essas limpezas, te explicou a importância do uso do fio, o porquê do fio ser tão importante, né, o porquê de escovar com bastante atenção, por que você deve evitar, né, os certos alimentos, horários, essa coisa toda. Agora, se você faz aquilo ali fora do consultório ou não, o dentista não tem controle, né, infelizmente. E aí acontece isso, né, você começa a recorrer sempre em problemas que são repetitivos. Buracos e mais buracos e buracos, e o dentista acaba voltando para a época restauradora, porque ele trabalha na prevenção e você vive naquela época de tapar buraco. Então o primeiro ponto que tem que ser entendido, tá, é que é mais importante, é muito mais importante tudo que você faz em casa para prevenir do que o que o dentista faz no consultório. Porque a nossa parcela, né, apesar de restaurar, de devolver, de passar as informações, nossa parcela é pequena. É muito mais importante o que você faz em casa. E aí, aonde vem essas sugestões? A doença cárie, principalmente, é uma doença que tem mais de um fator, né? Ela é multifatorial. Então você tem ali presença de bactéria, você tem o dente, você tem os substratos, né? A alimentação é um fator importante. Então tem pessoas que têm uma alimentação muito cariogênica, né? Sem entrar no mérito nutricional, mas é muito cariogênica, você come muito biscoito recheado, você usa muito refrigerante, né? Alimentos com muito açúcar, que são muito pegajosos, que tem um tipo de açúcar que é mais cariogênico, né? Muita sacarose. Então isso influencia também, né? Os hábitos alimentares também vão fazer com que você tenha mais lesão ou menos lesões. É muito importante que você controle a frequência da sua alimentação. Não adianta você comer agora, correr, escovar os seus dentes e daqui a 30 minutos comer de novo. Você pode escovar os seus dentes, aí mais meia hora come de novo. Então você não está dando tempo para o seu corpo se recuperar do processo de desmineralização. Tá? Então você se alimentou, né, limpou os seus dentes, tem que dar um espaço. O seu corpo vai ser o seu corpo. Os dentes, né, a parte mineral, ela acaba sendo agredida pelos ácidos que são formados. E você tem que dar tempo para que aquele corpo recupere, reponha os minerais antes que ele seja agredido de novo. E vai ser agredido na próxima refeição. Então a frequência é muito importante, né? Você precisa espaçar seus alimentos, nada de ficar beliscando, nada de tomar um cafezinho a cada 15 minutos, nada de ficar chupando bala. Tá? Isso aí é importante, o seu dentista vai explicar para vocês com muita calma, né? Com muita propriedade, para que você reeduque a alimentação. Pode ser que seja na alimentação que você está pecando. Às vezes você tem todo o cuidado do mundo com a limpeza. Fio, escova, bochecho, com tudo quanto é tipo de produto, mas se alimenta de maneira errada, com alimentos errados, na hora errada. Tá? Uma outra coisa que é importante são os hábitos, né, propriamente dito, de higiene. Então se você está no seu trabalho, né, você passa o dia inteiro no trabalho, você não escova o seu dente, você não passa o fio dental, ou você escova e não usa o fio dental, porque você vai estar gerando mais lesões, está escovando de maneira errada, né, está escovando de maneira aleatória, não está limpando completamente os dentes, está fazendo com muita pressa. Então a maneira com que você limpa, né, os seus dentes vai influenciar na formação desse tecido carioso. Você pode estar escovando, tendo a falsa sensação de que está limpando, mas efetivamente essa escovação não está funcionando. Então você precisa dar mais atenção à escovação. O hábito de higiene é muito importante, né? Isso aí sem dúvida, porque você precisa remover essa placa bacteriana, desorganizar a placa bacteriana que está sendo formada. Conforme nós vamos nos alimentando, aquela película que fica sobre o dente vai sendo formada. E quando eu falo película, não é você olhar e ver aquele angu grosso agarrado no dente. É uma película, né, praticamente invisível, que ela começa a ser formada naturalmente. E a escova vai desorganizar aquilo tudo, não vai deixar aquela placa amadurecer. Isso aí tem que ser feito diariamente também. Então esses pontos aqui são importantes para que você, né, não caia na situação em que essa pessoa caiu, de estar sempre indo ao dentista e sempre com lesões por cárie. Então é importante a alimentação, frequência, tipo, né, de alimento,
principalmente os hábitos de higiene que você tem que ter tempo para limpar, né? Ninguém toma banho com 2 minutos, com 5 minutinhos, né? Você tem que ter tempo para fazer a higiene do seu corpo e dos seus dentes também, legal? Eu tenho certeza que a parte preventiva funciona, e se você achar uma das motivações que nós falamos no bloco passado, pôr em prática todas as informações que você vai receber do seu dentista, eu tenho bastante segurança para te falar de que vai funcionar, que as suas lesões vão paralisar, tá bom? Então, não perca tempo, procure o seu dentista, converse com ele, né? Traça com ele um plano de prevenção, observe em casa o que está dando errado, porque aí dentes saudáveis e sorriso bonito durante muito tempo, tá? O programa Seu Sorriso dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Legal? Até lá!